Lígia Amaral, Sim. qual a lembrança mais antiga que você tem da Justiça Eleitoral? Uma lembrança até anterior à sua entrada como servidora na Justiça Eleitoral. Eu tenho, porque eu, em 1958, eu fui morar na rua José Loureiro, no prédio ali da 333, no 7º andar. E a minha vizinha de andar era a Zinir Lima Castilho. Então, ela era funcionária do tribunal, né? Era diretora do tribunal. E eu era, naquela época, eu tinha 18 anos. Eu estudava de manhã, no colégio ali no centro, no Instituto de Educação, e eu vivi, como ela morava só ela e a dona Nair, porque a dona Nair era viúva, ela não tinha irmãs, ela era filha única, eu vivia lá e ela vivia lá em casa, a gente fez uma família. E com essa combinação de amizade, eu ia muito no Tribunal Eleitoral com ela, porque à tarde eu não tinha o que fazer, então eu ia bater máquina, aprender a datilografar, mexer nas coisas lá que eu adorava, sempre gostei não gostava de ficar parada. E com isso eu fui indo, eu ia um dia, ia 2 dias, 3 dias, daí ela tocava lá em casa, almoçava comigo, a gente já descia junto. Eu já ficava com ela no tribunal, que ela ficava sempre até mais tarde, com o doutor Mário, lá no gabinete, porque ela trabalhava no gabinete. E com isso, foi uma pré-chegada minha no tribunal. Foi uma espécie assim de treinamento. Um treinamento. Eu fui ver o preço das aulas de datilografia fora, e daí cheguei pro doutor Mário e pedi para ele, doutor Mário, eu posso vir com o Zenir me treinar aqui? Ele disse, o doutor Mário era uma mãezona, né? Na época, a gente conversava com ele como conversava com um pai, assim, né? Ele disse, não, pode vir. E com aquilo eu fui indo, eu fui ficando. Quando foi um dia, a Zenir me perguntou, Lígia, você não quer trabalhar no tribunal? Eu falei, bom, eu amaria, é lógico, claro. Ela disse, porque agora estão na 4ª zona, estão precisando de funcionário. Em vez de você vir datilografar textos aqui embaixo, vá lá em cima que você fica datilografando o título do eleitor. Então, nessa época, o tribunal já estava funcionando no prédio da Praça João Cândido. Lá em cima, no Alto São Francisco. É. Daí eu fui trabalhar lá em cima, na 4ª zona, com o senhor Abel Escuciato. Que foi isso? Já... 59. 59, no ano seguinte. Já. É. Aí eu fui trabalhar lá na 4ª zona, né? Fui datilografar, aí eu me senti gente, né? Porque eu era funcionária, já para mim, na minha cabeça, assim, né? E eu tive sempre um amor muito grande pelo tribunal, assim, uma coisa... Foi seu primeiro trabalho, né? Foi meu primeiro trabalho, e a gente era um ambiente muito gostoso, o prédio era muito bonito, e eram poucos funcionários, a gente conhecia os problemas de todo mundo, ajudava todo mundo, eu pedia conselho, eu dava conselho, o doutor Mário ajudava a gente. A gente chegava, por exemplo, 12h30 lá, 1h, 1h pouco, ele chegava e dizia, doutor Mário, eu estou com o pneu furado. Daí ele chamava o funcionário lá, manda trocar o pneu do carro dele ali. Manda fazer. Sabe, a gente era uma família, porque era muito reduzido o quadro, né? Quadro pequeno. Então eu me senti funcionária, daí eu fui nomeada tarefeira, em 59. Em fevereiro de 59 eu fui nomeada tarefeira. Eu fiquei 3 anos como tarefeira até 62, onde fui efetivada. E esse período, até 62, trabalhando na 4ª zona? Na 4ª zona. Esse período todo? Na 4ª zona, com a Neide Machado da Luz, falecida Neide, né? Com o seu Abel, com a Tita, a esposa dele, a Laura Vasconcelos também, que já é falecida, uma senhora de idade, e uma turma, o Sivan Lopes, que hoje trabalha no Tribunal de Justiça, uma turminha muito boa. Todos os cartórios eram ali em cima, as 4 zonas, porque eram só 4 zonas. Eram só 4. E eu trabalhava na 4ª. Então foi muito gostoso. E aí, quando você foi efetivada, em 62, você continuou na 4ª zona ou foi lotado em algum outro setor? Eu continuei um pouco mais na 4ª zona, porque daí veio aquela eleição de troca de títulos, cheia em fotografia para com fotografia, e foi uma coisa assim absurda aquilo que foi feito. A gente não vencia trabalhar e bater, então foi aglomerado muitas pessoas ali nos cartórios para justamente dar conta daquela mudança toda, né? De volume de título de eleitor. E daí eu fui trabalhar, depois que eu saí da 4ª zona, eu fui trabalhar na SARD, que é a Seção de Atas, Resoluções e Divulgação. Que eles faziam, a seção judiciária fazia o registro dos diretórios políticos do interior todo e da capital,
Aí era julgado em sessão pelo plenário do tribunal. Se tudo aprovado, passava para a nossa sessão, que é a SARD, registrava, e nós fazíamos as fichinhas dos diretórios e tudo datilografado naquelas maquininhas pequenas, né? E nós não tínhamos conforto nenhum. Mas eu queria voltar um pouquinho ao período que você trabalhou na quarta zona. Sim. Seguramente você deve ter feito alguma eleição. Ah, com certeza. Como é que era a eleição naquela época? Que lembrança você tem do trabalho da eleição? Olha, era uma verdadeira... Era um sacerdócio aquilo ali. Eu acho assim que... Modéstia à parte, não é porque peguei a minha época que eu estou dizendo que eu tenha trabalhado mais do que hoje em dia, não é isso. Mas as dificuldades eram muito grandes, inclusive de você atender um chamado no dia da eleição, lá no Boqueirão, para você ter um carro à disposição, para você... Se bem que eles requisitavam carros do Estado, né, motorista do Estado, mas era muito tumultuado, principalmente o dia da eleição, né? Porque tinha bronca, santinho, bebida, e isso tudo quem ia resolver eram os funcionários do cartório. Nós e não a tínhamos... quarta zona pegava uma área bem grande. Nossa, era uma das maiores, a quarta e a terceira maior zona, né? Daí vinha a primeira, que era um pouquinho menor, e a segunda, que era um pouquinho maior que a primeira. Mas era daí você não pensava em nada a não se atender aquilo ali, e todo mundo, como até hoje, eu acho, que fazem com muito amor e carinho. A gente vestia a camiseta mesmo, mas era muito sacrifício pela falta de conforto de tudo, né? Desde a parte de alimentação, como a parte de estrutura mesmo, para você atender casos, de sair para fora da cidade, e como atender, por exemplo, Guaratuba, que você tinha que, naquela época, tinha ferry-boat para pegar a urna, deixar a urna, e o pessoal ir de fora, era muito complicado mesmo. Mas o pessoal dava conta. Todo mundo fazia assim, parece que se tornava um gigante na época eleitoral. Sem conforto. Na época, sem conforto, que eu digo, né? Porque agora... esforço coletivo. Exatamente. Era amor à camiseta e todo mundo fazia e ninguém reclamava de nada. E uma coisa importante que eu acho que deve ser deixado gravado isso aí, é que nós não estávamos perguntando para ninguém se a gente ia receber financeiramente alguma coisa a mais do que ordenado. Alguma compensação. Não, a gente não pensava nisso na época. Interessante, você queria dar conta do teu serviço bem dado, e na época você não precisava, escuta, vai ter hora extra, vai ter folha de pagamento, a gente não pensava nisso. Então, quando às vezes vinha alguma coisa nesse sentido, aquilo pra gente era uma glória, mas a gente na época não pensava. Não era o que motivava. Não era. Você vê, um bom sanduíche de mortadela e um suco deixava a gente bem feliz. E nesse novo setor, que desafios você enfrentou? Organizar esses fichários, esses aí era complicadinho, porque eles mandavam os processos com os diretórios eleitorais dos partidos da cidade, o tribunal julgava, se o tribunal desse ok, e passava para a sessão judiciária, que era anexa à nossa, eles deferiam o processo e passavam para nós. Daí a gente fazia as fichas, e quando havia convenção, nós tínhamos que fazer certidões. Daí era uma coisa assim, era outra loucura. Era outra sessão com outra loucura. Porque daí você olhava no corredor assim, às vezes tinha 100 pessoas esperando você terminar as certidões para ver qual é quem você tinha que entregar. Por isso, sem aquilo, eles não podiam fazer convenção eleitoral aqui. E daí você tinha que conferir, porque você tinha que conferir com outro colega, inclusive o que você bateu, certo? Aí você tinha que bater a certidão. A pedido verbal de parte interessada para fins eleitorais, registro nessa certidão, que o partido tal... E aí passava toda a constituição do partido. Daí encerrava com a minha assinatura, com a assinatura do Dr. Mário, carimbava, registrava num livro e entregava para a pessoa que passava um recibo. Só que você, às vezes, abria a porta, tinham 100 pessoas esperando a vez ali, né? A gente não tinha nem 100, era tudo na base do quem é a vez. Era uma loucura aquela sessão. É o próximo. Aquela sessão, porque tinha o Paraná inteiro ali. É isso que eu ia perguntar. Era o Paraná inteirinho, todos os partidos. Se bem que os partidos eram reduzidos, não é esse número de partidos que tem hoje. Mas mesmo assim era o Estado todo. Era o Estado todo. Quanto tempo você ficou nessa sessão? Olha, eu fiquei nessa sessão, eu acho que uns 5 ou 6 anos, daí eu fui para a sessão do almoxarifado. Almoxarifado? Lá embaixo. Com o seu Raul Branco, o Maneco Ribas, né? Daí entrou o desembargador Vátel Pereira,
né, na presidência do tribunal. E ele ficou, acho que uns 6, 7 meses sem secretário, que foi uma coisa, ele era militar, e depois foi para a reserva e tudo, mas ele ainda tinha aquele jeitão militar dele e ele não queria ninguém. Aquela disciplina. É. Daí, quando foi um dia, eu atendi o telefone no almoxarifado, e outra coisa muito gostosa de trabalhar foi no almoxarifado do tribunal, porque você mandava material para o tribunal por todo o Paraná, né, em malotes de lona, a gente até grávida... As urnas também, né? As urnas, até grávida, com barriga, tudo você fazia, aquilo nem lembrava do nenê, né? Mas o desembargador Vatel tocou o telefone lá para baixo, ele mesmo mandou me chamar no gabinete. Eu achei que eu ia ser demitida por algum motivo, porque ele era dado como uma pessoa assim, extremamente rígida e de poucas palavras. E eu conhecia ele de longe, porque ele usava um cabelo militar, assim, a gente olhava assim e saía meio que correndo, né? Mas eu fui, né? Eu fui, daí eu cheguei lá, ele olhou para mim e ele falou assim, a senhora sente, porque eu fiquei em pé, né? Eu estava tremendo assim, a senhora sente. Daí eu disse, não, desembargador, o que o senhor deseja? Ele disse, eu quero falar com a senhora sentada. Ele disse assim, a senhora quer ser minha secretária? Eu disse, eu? Mas, desembargador, o senhor nem me conhece. Ele disse, conheço, porque todo o trabalho que a senhora faz lá embaixo passa aqui para mim, senhora. Todos aqueles pedidos de material, aquela coisa nada que a gente mandava para o interior, tudo passava pela mesa dele. E eu, assim, na hora, assim, eu disse, desembargador, o senhor me desculpe, o senhor me pegou de surpresa, mas eu não sei se eu tenho, não é nem capacidade, mas se eu tenho como sair, inclusive, da onde eu estou. Qual era a sua formação? Eu fiz vestibular para Direito. E daí ele disse assim, eu disse, tem outro detalhe, desembargador. O do gabinete do Dr. Mário aqui junto com o seu. O senhor, se eu vier trabalhar com o senhor nunca vai me perguntar, nunca me pergunte o que o Dr. Mário está fazendo lá, o que o Dr. Mário falou, porque eu não vou lhe contar. Como se ele perguntar o que passou dentro do seu gabinete, eu também não vou contar para ele. Eu não sei se serve assim, porque eu não sabia qual era o tipo de serviço, o que eu ia fazer. Eu fiquei meio assustada na época, era uma, vamos dizer, uma adolescente, né? Eu fiquei meio assim com aquela responsabilidade, né? E o gabinete dele era um gabinete extremamente rígido, ele era muito milico mesmo, né? Ele disse, a senhora começa amanhã, aqui. É isso que eu quero. Daí, tá bom, desembargador, muito obrigado pela deferência, tudo, eu vou tentar, né? Daí eu saí dali, entrei direto no gabinete do Dr. Mário e contei para ele. Disse, Dr. Mário, o que eu faço? Ele disse, aceite, isso é uma honra para você, menina. Você é uma menina, o desembargador chamou você, ainda mais o desembargador Vatel, extremamente exigente, aceite. Porque eu fiquei com medo que o Dr. Mário ficasse bravo comigo, porque ele era um paizão para todo mundo, né? E ali eu fiquei como secretária do desembargador, 2 anos e pouco, fiz 2 eleições com ele ali. E foi um período muito bom mesmo, porque a gente aprende muito, você atende muito o público também. E o desembargador, ele era uma pessoa assim que, se eu colocasse na mesa dele um papel para ele assinar, em branco, a demissão dele ele assinava, porque ele confiava muito no meu serviço. Então, foi assim um período muito bom, muito instrutivo, aprendi muito a receber pessoas, a lidar com pessoas, a despachar pessoas, porque às vezes ele dizia, eu não quero atender. E daí você vai fazer o quê com a pessoa que está lá fora? Né? Você tem que ter jogo de cintura. Às vezes tocava o telefone e eu dizia, pela minha conversa ele já fazia assim que não, e eu já descartava no telefone. Ele disse, por isso que eu quis a senhora, porque a senhora tem presença de espírito. Então eu me saí bem, eu acho. Sabe, modéstia à parte, eu acho que eu saí bem com o desembargador ali, foi muito gostoso. Bom, e depois? Dali, eu voltei para o almoxarifado, porque antes do desembargador sair, no período dele, né, da presidente, ia entrar o desembargador Heráclio, que o desembargador Heráclio tinha a filha dele que trabalhava no tribunal, que eu achava que ela poderia ficar no meu lugar, naturalmente, né? Eu pedi para ele me recolocar no almoxarifado, antes dele sair da presidência. O senhor, por favor, me recoloque lá no almoxarifado onde eu estava. Daí ele fez isso, me recolocou no almoxarifado de volta,
porque eu disse, antes que me mandem embora, eu prefiro sair antes, e é uma delicadeza da parte da gente pôr o cargo à disposição, né? Que era um cargo de confiança. E daí eu voltei para o almoxarifado. Lá no almoxarifado eu fiquei mais um tempo, não posso te dizer assim o tempo quanto foi, mas foi também muito trabalhoso, com muita responsabilidade, porque você fazia licitação de compra de material, e aquilo era uma coisa seríssima para nós. A gente mantinha assim uma idoneidade muito grande com as firmas, com o preço, com tudo, com o tipo de material. Tudo isso passava entre eu e a Marilena Biscaia, que futuramente vai vir aqui, certo? E a gente foi um período muito bom. Atendi os cartórios todos do interior, todos pedindo aquela coisa arada ali. E o tribunal todo, enfim, girava em torno da mecanografia, que fazia a impressão dos papéis, que era o Alcides Presler que tocava, fazia parte também, o Albino Petri, que também tocava, o Augusto Trevisan, que também trocava, né, todos falecidos atualmente, né? E até que eu saí do almoxarifado, eu fui para ser diretora de controle geral de eleitores, na parte do fichário geral. Eu tinha... Isso era ligado à judiciária? Não, era da Secretaria do Tribunal só. Era a sessão independente. Tá. Eu tinha no fichário uma base de 30 funcionários, né, requisitados e da casa, e eu tinha a ficha, porque como a gente batia o título de eleitor, você batia 2 fichas. Uma ficava no cartório de origem, a outra eles mandavam aqui para o tribunal, para a capital, onde você arquivava. Certo. Que às vezes o eleitor vinha aqui, ou os mesmos partidos precisavam de uma certidão. Então, tempos depois você voltou a trabalhar com ficha. Ficha de novo. E ali tinha um detalhe, ali tinha que ser assim, a ordem alfabética até os 4 as primeiras letras e o sobrenome, porque era o Paraná inteirinho no fichário. Você faz ideia da quantidade de fichas? Não tenho ideia. Inclusive, milhões. Uma época eu pedi para o desembargador, que na época eu não me lembro se era do desembargador Jacques, eu não me lembro quem, que eu consegui que a penitenciária do estado de Piraquara me ajudasse nessa colocação da ordem dos fichários. Porque eu não tinha mais funcionário e a gente via que chegavam pacotes e pacotes e pacotes de ficha. Era uma coisa assim que você, às vezes, se você olhasse, você desistia. E eu consegui que a penitenciária me ajudasse, que os presos faziam esse serviço. Então eu ia, e cada 15 dias, eu ia acho que com o Osni até, levava as fichas, aqueles pacotes de fichas, e os presos, eu entrava lá no fundo da penitenciária, os presos me tratavam assim, sabe? Olha, chocolatinho, às vezes eu tinha até, olha isso aqui, porque eu também tratava eles muito bem, de medo também, né? Porque todo mundo dizia, você é louca, se fecharem uma porta aí, você não sai mais aí de dentro disso, porque eles vão sair atrás de você, né? Como refém. Mas eu nunca tive problema com nenhum deles, sempre me trataram muito bem, mas eles me ajudaram muito, a penitenciária lá no Piraquara, nesse sentido. A Marília, que esteve aqui ontem, comentou que trabalhou contigo. Ela ficou no meu lugar. Depois, quando eu saí, eu indiquei, Quando eu saí, eu indiquei a Marília, que ela era minha funcionária. Quanto tempo cuidando desse fichário? Eu fiquei anos. Sabe que a gente, né, assim, em matéria de tempo, mas eu fiquei anos ali no controle geral de eleitores. Ali você, por exemplo, atendia o balcão, que às vezes vinha um vereador e queria a certidão o eleitor, por exemplo, vinha para a capital, perdeu o título. Aí ele ia lá no tribunal, você fazia uma certidão que equivale ao título eleitoral, e dava para ele ali na hora, né? E era bem movimentada a nossa sessão. Mas era assim, vamos dizer assim, de um serviço extremamente cansativo para quem trabalhava nele, porque aquela morosidade de você encaixar as fichas, tudo no lugar. E se uma ficha que você tirasse para fazer uma certidão, você tinha que deixá-la em pé. Porque você nunca mais ia encontrar aquela gaveta, entende? Porque era um horror a quantidade de papel que saía dali. Não sei o que eles fizeram com aquilo. Eu não tenho nem ideia. Sim, mas eu não sei o que fizeram com aquilo, porque, olha, vender por quilo aquilo ali. Foi muito interessante aquela época. E depois o prédio era muito gostoso ali, né? Porque eu tinha a parte de baixo todinha, que dava para colocar todos os funcionários e sobrava espaço e todos os fichários à volta toda, e tinha uma sala para dentro, assim, com uma porta de vidro, que era meu gabinete ali. Mas a gente deixava isso tudo aberto, porque fazia certidão,
Quando começaram a falar em computador, todo mundo ficou com os olhos assustados, né? Porque a gente, na época, nem pensava em... Não, mas aí veio o recadastramento. Sim, veio o 1986. Sim, veio o Mudou o recadastramento. título, Tudo, as fichinhas acabaram. tudo. Mudou muito. Mudou. Você ainda estava nesse setor, nessa época? Ou já estava... Do recadastramento eleitoral, eu me aposentei em 90. Mas isso foi em 86. Me aposentei em 90. Então... Mas olha, uma coisa eu te digo do fundo do meu coração. Eu amei trabalhar no Tribunal Eleitoral. Amei, e o tribunal, para mim, até hoje, ele faz parte diariamente da minha vida. Eu sempre me lembro de todos, inclusive, assim, tem uma quantidade de colegas que já foram, que já passaram por outro andar, que volta e meia eu lembro muito, e que a gente fazia aqueles mapas de totalização que eram imensos, né? E toda aquela turma fazia aquilo tudo numa boa vontade. E a gente esquecia de casa, de mãe, de tudo, de filho, de marido, de tudo, porque eu sempre dizia, primeiro o tribunal, depois a minha casa. Porque aqui eu tenho muita responsabilidade. E na minha casa anda sem mim. Então, aí aqui não dá, a gente tinha uma equipe. Eu dava aula também na época de eleição para os mesários, né? Eu sempre fazia isso. Eu nem sei quantas vezes eu fiz essas aulas, né? 250 pessoas dentro de um auditório, para aquelas aulas de como é que se comporta, o que você tem que fazer no dia da eleição, qual é o teu... Rasgue, não rasgue. O que você tem, o que você pode fazer, o que você não pode com o eleitor, com os papéis do tribunal, tudo aquilo, né? As atas de eleição. E às vezes tinha um colega esperto que dizia, escuta ali, sábado eu vou ter que dar aula, você não quer fazer no meu lugar porque você gosta tanto? Eu digo, faço, eu vou. Daí ele ia para a praia, eu ia dar aula. Eu gostava de reunir o povo, sabe? Eu gostava disso. Sempre fui muito comunicativa, assim. Então, foi muito gostoso. E depois que o tribunal saiu lá da Praça São Francisco, foi ali para Cabral, mudou bastante já. Ali já houve uma separação grande, assim, vamos dizer, não de castas, né? Mas assim... O seu setor ficou ainda um pouco no Alto São Francisco? Não, nós mudamos todos juntos. Nós mudamos juntos e foi assim interessante porque ali você trabalhava por andar. Então acabou aquela história de você andar no corredor e encontrar alguém da quarta zona, porque os cartórios ficaram lá em cima. E acabou um pouco aquela união grande, já tinha aumentado o quadro também do tribunal, né? Teve o concurso de 1970. Teve, então já melhorou um pouco a parte de... E as proezas dos colegas, né, que a gente lá no outro prédio, no prédio velho, a gente fazia muito, a gente, eu digo não eu, mas os colegas, né, Celso Amaral, que hoje também é falecido, que era muito brincalhão, muito coisador, acabou tudo aquilo, né, a gente ali, vamos dizer assim, elevou o padrão, assim, porque lá no Tribunal Velho, lá eles faziam horrores, né, horrores. Depois, assustar um outro, brincar, fazer... Tinha essa história dos fantasmas. Dos fantasmas, de dizer que o cara ganhou na loteria, né? Viam o bilhete dele premiado e gritavam. Mas isso é reflexo de ser um grupo pequeno. Era um grupo, por isso que acabou. Acabou aquela... Justamente, acabou. Porque lá cada um era um andar, você andava, convivia com aquele pessoal do andar e às vezes você não sabia o que estava acontecendo nos outros andares, né? Às vezes cruzava no elevador. Exatamente, exatamente. Mas eu acho que isso tudo foi uma etapa assim, que caminhou muito, vamos dizer assim, com uma boa distribuição. Porque a época do tribunal lá em cima foi espetacular, maravilhosa. E... Podemos dizer que foi uma época assim, mais romântica, né? Foi uma época mais romântica, medieval, sabe? Você trabalhava naquele prédio. Era tudo lá, a gente tinha um clima, tinha as coisas que a gente via que era tinha sido uma casa de família ali, né? Um palacete. Então os banheiros, tudo decorado com coisas antigas e tudo. Então era bucólico, era romântico a situação, né? Na Alameda Cabral já é um prédio reto. Ali já mudou o padrão de tudo. Exatamente. Ali você já, vamos dizer, você já entrou já para modernidade. Na modernidade, né? O século XX. Mas foi muito gostoso mesmo. E Lígia, eu tenho uma última pergunta para você. Pois não. Que conselho você dá? Você que visivelmente foi muito feliz na Justiça Eleitoral, que conselho você daria para um jovem servidor que está tomando posse aqui com a gente?
Olha, eu conselho, eu não diria, mas a sugestão talvez, né? Que é mais suave. O conselho eu tenho um pouco de medo. Eu acho que a pessoa tem que ter humildade de aprender. Essa humildade vem, para mim, sempre foi a minha sustentação. Se eu não sei, eu tenho que ter humildade de pedir ajuda para quem sabe. Porque nós não podemos querer competir com pessoas, às vezes, que têm, vamos dizer assim, mais condição social, mais cultura, tem mais tempo de serviço que você, não pode ficar com inveja de ninguém. Então, a humildade é uma coisa espetacular para quem começa a trabalhar, eu acho. Mesmo que ele tenha um gabarito muito grande, um currículo espetacular, se ele for uma pessoa capacitada e humilde, ele será uma pessoa feliz. Porque ele não vai gerar problema de forma nenhuma. Então, a humildade ainda, para mim, e a vontade de fazer o melhor, né? Que foi sempre o que passou sempre para a minha cabeça, principalmente, né? Mas a humildade, eu acho que, para mim, é o termo certo. Obrigado. Eu que agradeço a oportunidade de voltar à minha antiga casa.